Salve, guerreiro, tudo bem? Voltamos aí para mais uma parte da nossa lei complementar, que estabeleceu a Polícia Penal, né? Regulamentou, transformou o cargo de agente penitenciário aqui no Paraná em policial penal. Veremos agora o capítulo 6 do desenvolvimento na carreira. Como é que você vai se desenvolver na sua carreira, afinal de contas? Está aqui a partir do artigo 18, tá? O que diz? O Instituto da Promoção é a passagem do funcionário público estável em efetivo exercício para a classe imediatamente superior, dentro da carreira do cargo de policial penal, na forma dessa lei. Ok? Então, quando você entrar, você vai entrar na classe 12. Confere? Aí você vai passar pelo estágio probatório. Porque sem estágio probatório, ou seja, sem que você seja efetivamente estável, não tem promoção. Aí depois do estágio probatório, pronto, agora você é estágio. Você fará jus à sua primeira promoção, da 12 para 11. E esse artigo 18, ele traz justamente a definição. É a passagem do funcionário estável efetivo, tá? Em efetivo exercício, melhor dizendo, para a classe imediatamente superior. Então isso é a promoção. Então ele está na 12 e vai para 11, mas se ela dentro da 12 para 11, é porque aqui no Paraná é o inverso, começa na 12 e vai até a 1, ok? Então da 12 para 11. Da 11 para 10, isso é a promoção, tá? Conforme o anexo 1 dessa lei, que eu peço que você lá dê uma olhadinha, para você ter uma visão geral melhor, tá? Continuando aí, as promoções dependerão da comprovação da disponibilidade orçamentária e financeira e não serão devidas após a publicação do decreto de concessão do chefe do Poder Executivo e serão devidas após a publicação do decreto de concessão do chefe do Poder Executivo no Diário Oficial. O que significa? Eu preciso de dinheiro para promover, porque afinal de contas o cara vai ganhar mais e eu vou ter que ter disponibilidade orçamentária. Isso quem determina é a própria lei de responsabilidade fiscal. Então é possível que você fique esperando, dificilmente esse vai ser o efetivo motivo, ao menos o motivo alegado. Tem também a questão da vaga naquela classe específica que você está almejando. Então a gente está vendo aqui o primeiro embaraço, melhor dizendo, né? Então o indivíduo foi lá, cumpriu os requisitos para a promoção. O tempo, tudo certinho, conforme a gente vê lá no anexo citado aqui, ok? No anexo 1 dessa lei. A partir daí eu fico esperando, aguardando. Se já tiver vaga e já tiver dinheiro, ele é promovido. 20. A promoção ocorrerá pelo critério de merecimento, como critérios estabelecidos em ato próprio do Poder Executivo, em ato próprio expedido pelo Conselho de Polícia Penal, previsto parágrafo 4º do artigo 50A da Constituição do Estado do Paraná. Então, existirá a promoção por merecimento, certo? Quais são os critérios dessa promoção? Ora, quem vai estabelecer é ato próprio expedido pelo Conselho de Polícia Penal. Então, o Conselho de Polícia Penal se reúne, avalia sobre o todo e expede um ato e diz: esses são os critérios para que haja promoção por merecimento. E são vários, né? Assiduidade, tudo aquilo que é importante para que o indivíduo desempenhe bem a sua função. Tá? Pontualidade é um outro exemplo. Continuando aí. Para a concessão da promoção deverá ser respeitado o interstício mínimo de 3 anos do requerimento da última promoção concedida. Então, 3 anos do requerimento da última promoção concedida. Então, você foi lá, fez o requerimento, chegou minha vez, pá. Foi promovido 1 ano depois, ou 6 meses depois. 3 anos a partir do requerimento, você já pode pedir a próxima promoção, se você, é óbvio, cumprir todos os requisitos para aquela próxima classe. Policial penal ativo estável, veja, ele tem que estar ativo, trabalhando, e tem que ser estável, ou seja, não está em estágio probatório. Né? Poderá concorrer à promoção para a classe imediatamente superior dentro do mesmo cargo e será equivalente a uma classe salarial, devendo observar os seguintes requisitos. Tá? Então, de novo, foi promovido à classe superior, porque ele vai ter grana para receber a mais. Então, a mesma classe salarial ele vai começar a receber também, a compatível. Né? E quais são os requisitos? Aqui sim. Existência de vaga disponível na classe. Nós vimos que existe uma limitação orçamentária e financeira para que haja promoção. Opa, tem dinheiro? Tem, então vamos fazer. Questão de responsabilidade fiscal. Agora, tem tudo?
tá tudo certo e vamos promover. Agora eu preciso identificar os requisitos. E o primeiro é existência de vaga disponível na classe. Tá cheia a classe, é tipo uma fila, sabe? O cara lá em cima se aposenta, aí abre uma vaga, esse aqui entra, esse aqui entra, esse aqui entra, esse aqui entra. Claro que não é exatamente assim, né? Mas é só para você ter uma noção, que vai de baixo até em cima. Então a vacância lá em cima, por algum motivo, abre vaga na próxima, que abre vaga na outra, que abre vaga na outra, que abre vaga na outra, que abre vaga na outra. E há então como uma espécie de cascata invertida, né? Para cima, a ocupação dessa vaga. Intertício de 3 anos completos de efetivo exercício na classe. Obtenção de pontuação mínima exigida nas avaliações de mérito em que for submetido, de que trata o inciso 1 do artigo 26 dessa lei. Cumprimento de carga horária de cursos de atualização, qualificação e ou aperfeiçoamento profissional, compatíveis com o exercício do cargo, de que trata o inciso 2 do artigo 23 dessa lei. Então, o que acontece? Acontece comigo também. Agora acontece mais porque eu estou no topo da carreira. Mas para cada promoção, em determinado período, até determinada data, eu tinha que apresentar X horas de cursos que tinham afinidade com a carreira. Então, fiz vários cursos ao longo da carreira por conta disso. Cursos melhores, cursos piores, mas tem que cumprir a carga horária. A lei trata da carga horária, a lei trata efetivamente do geral, tá? Do geral. Vamos lá para o nosso próximo dispositivo, e a gente vai ver daqui a pouco, no inciso 2 do artigo 23. Tá? Além disso, serão considerados para as primeiras promoções de cada policial penal, após a promulgação dessa lei, todos os cursos já realizados, excetuados aqueles utilizados anteriormente para o mesmo fim. Então, o indivíduo foi lá, fez 10 cursos e 6 ele utilizou na última promoção. Tá? 6 ele utilizou, ou melhor, ele foi lá, fez os seus cursos, antes de criar a Polícia Penal. E foi promovido, utilizou o curso A, B e C. Depois que criou a Polícia Penal, ou melhor, depois da sua promoção, não criou a Polícia Penal ainda, ele continuou fazendo cursos. Fez os cursos C, D e E. Tá? E aí agora ele quer a sua promoção. Quais cursos ele pode usar? Mesmo antes da criação da Polícia Penal, ele pode? Pode. O A, B, C, D e E. Porém, o A, B, C, D ele já utilizou. Então, na realidade, ele tem que tirar e só vai poder colocar os cursos C, D e E. Por quê? Porque não foram utilizados ainda para fins de promoção. Para demais promoções, serão considerados cursos realizados nos 3 anos anteriores ao início do processo de promoção, compatíveis com o exercício do cargo ou área de atuação, conforme regulamento a ser estabelecido pelo Conselho, expedido pelo Conselho de Polícia Penal, previsto no parágrafo 4º do artigo 50A da Constituição do Estado do Paraná. Então, veja, no dispositivo anterior, por essa regra de transição, por estar no momento de transição, eu poderia utilizar qualquer curso. Mas, porém, agora, todavia, entretanto, criada a polícia, eu tenho que utilizar os cursos realizados nos 3 últimos anos. Tá? Nos 3 últimos anos. Então, fiz um curso há 5 anos atrás e não utilizei ainda. Pode? Agora não pode mais. Só nos 3 últimos anos, que é aquele período ali estabelecido, conforme o regulamento, né, expedido pelo Conselho de Polícia Penal. Ok? Vamos lá. O período de estágio probatório será computado para concessão de promoção. É óbvio, para concessão de promoção é computado. Ele só não pode ser promovido se ainda estiver em estágio probatório, porque ele tem que ser um servidor estável. A titulação utilizada como requisito para investidura no cargo não poderá ser utilizada para fins de promoção. Então, se o concurso foi de provas e títulos, e eu utilizei pontos para ganhar ali a minha classificação, eu não posso agora utilizar a mesma pós-graduação para pedir promoção, porque eu estarei utilizando 2 vezes. Tá? Caberá ao Conselho de Polícia Penal, previsto no parágrafo 4º do artigo 50A da Constituição do Estado do Paraná, a avaliação de concessão de promoções funcionais dos policiais penais. Então, vai ter que haver uma comissão, vai ter que ser transparente o processo, vai ter que dar amplo conhecimento a todo mundo, para que a partir daí hajam as promoções, porque senão pode ter pessoas prejudicadas. Tem que, nesse processo, tem que haver a possibilidade de contraditório, de ampla defesa, e tudo aquilo que é importante para que haja transparência e que cumpra os requisitos constitucionais, tanto estadual quanto municipal. Tá? Sempre com essa possibilidade de contestação e com transparência. Serão promovidos na forma do artigo 23 dessa lei, que nós vamos ver em seguida,
os policiais penais classificados dentro do número de vagas existentes na classe para a qual concorrerem. Então, se tem 6 vagas, 10 vagas, e eu sou o 11º, eu não vou nessa. Vou ter que aguardar. Aí, na próxima vez que abrir vaga, que abrir um processo seletivo e tudo mais, aí é que eu entrarei, desde que eu cumpra todos os requisitos. Tá? Vamos lá. Agora a gente vai ver o artigo 23, que versa sobre avaliação de mérito para promoção. Tá? A avaliação de mérito para promoção será efetuada mediante atribuição de até 100 pontos. Então, você vai de 0 a 100 pontos. Desculpem aí a letra, mas é porque essa tela não é boa de escrever, tá? De 0 até 100 pontos, tá bom? Como é que isso vai acontecer? Como é essa distribuição? A distribuição dos pontos para avaliação de mérito será a seguinte: 30 pontos serão atribuídos em formulário individual de avaliação de desempenho do policial penal, observado o princípio da impessoalidade. Então, 30 pontos é só em avaliação individual. Tá? Então, pouco menos de 1/3 vai ser do trabalho do dia a dia, nessa avaliação de desempenho do policial penal. Tá? Só que vai ter que observar o princípio sempre da impessoalidade. É óbvio, porque é um dos princípios basilares da administração pública. Eu não posso dar uma nota maior para o meu pechado, ao menos não deveria. Além disso, 70 pontos a critério de cumprimento de carga horária de curso de atualização, qualificação ou aperfeiçoamento profissional, observadas a carga horária no anexo 5 desta lei. Então, veja que a preocupação é muito maior, mais de 2 vezes, do que com relação à qualificação. Então, se o cara foi lá, fez o seu trabalho certinho, ou melhor, se ele foi lá, fez todos os cursos que ele deveria, e esses cursos com afinidade com o trabalho, conforme ali que estabelece o anexo 5º dessa lei, ele já tem 70 pontos garantidos. Os outros 30 pontos ele vai brigar ali no seu dia a dia, no seu trabalho. Ah, mas parece fácil não, porque todo mundo que só fizer os cursos já vai ter 70 pontos. Então, o grande diferencial vai ser onde? Vai ser no dia a dia, no trabalho, na avaliação de desempenho. Será habilitado o policial que atingir nota mínima de 80 pontos. Isso quer dizer que somente fazer o curso não resolve. Ele vai ter que obter no mínimo 10 pontos na avaliação de desempenho. Né? Será habilitado, ou melhor, o Conselho de Polícia Penal expedirá no prazo de 180 dias regulamento acerca da avaliação do mérito prevista. Cancela porque já é letra de lei morta. Né? Para fins de promoção, havendo quantidade maior de policiais penais habilitados em relação às vagas e classes de destino, ou em caso de empate na classificação, terá precedência aquele que possuir. Aí entra a tal de antiguidade. Antiguidade refere-se aos requisitos estabelecidos aqui. Nem sempre é só tempo. Tá? É tempo na classe também, como nós veremos aqui. Então, eu preciso verificar o que é essa antiguidade. Então, cada polícia vai ter sua antiguidade específica. A minha tem uma antiguidade específica. Aqui eu tenho a antiguidade do artigo 24, que nós veremos a partir de agora. Então, se, por exemplo, tem mais vagas ali do que a quantidade de pessoas habilitadas em relação às vagas, tem 15 vagas e 13 tem policiais habilitados conforme a avaliação de desempenho. Ou então, deu empate, eu e você estamos empatados com a mesma quantidade de pontos. Aí eu preciso de um critério de desempate, tá? Um critério de desempate. Por quê? Porque eu tenho mais policiais habilitados do que a quantidade de vaga. Então, se eu tenho mais policiais e a quantidade de vagas, ou então estou empatado, tá? Então, o que acontece? Tem 15 policiais e 10 vagas. Eu vou ter que fazer esse ajuste. Eu acabei invertendo na hora de falar agora há pouco, mas acabei me corrigindo agora, tá? Então, quais são esses critérios? Olha, esse critério de antiguidade que nós veremos que permitirá esse desempate. Vamos lá. Maior tempo de efetivo exercício no cargo de agente penitenciário ou policial penal. Então, não importa. Você é mais velho, você sabe mais do que eu e tudo mais, mas eu tenho 10 anos de polícia penal no estado e você tem 9. Eu estou na frente, já que nós estamos lá em cima, no mesmo critério para promoção. Maior tempo de serviço prestado ao estado do Paraná. Veja que é o segundo critério, tá? Vamos imaginar que eu não fui policial penal, mas eu fui professor. Se eu fui professor aqui no estado, isso conta também. Mas é um segundo critério. O primeiro é ser policial. O segundo é ser servidor do estado de uma maneira geral. E maior idade. Opa, não encontrei nenhum desses requisitos que pudesse propiciar a diferenciação. O mais velho agora ganha. No caso é você. Tu tem cara de velho pra caralho, eu sou novinho. Tá?
Então, você vai ser promovido na minha frente. Tá? Continuando, artigo 25. Não poderá concorrer à promoção o policial penal que se encontrar na data de abertura do processo de promoção fazendo o quê? Ou seja, o indivíduo pode ser barrado no processo de promoção. Quando? Cumprindo pena em decorrência de processo administrativo disciplinar, na forma da legislação vigente, excetuando-se os casos de advertência. Então, o cara foi lá, cometeu uma infração disciplinar, foi processado, está sendo punido, está cumprindo a pena, e aí chegou no momento da promoção. Ele não será promovido enquanto cumprir a pena, a não ser que seja uma de advertência. Aí tudo bem. Acabou de tomar advertência, pode ser promovido da mesma forma. Afastamento não considerado efetivo exercício nos termos da legislação estadual. Então, o indivíduo, por exemplo, afastou-se do serviço público para acompanhar o cônjuge. Lembra o oficial que eu falei lá na primeira aula? Então, o cônjuge é oficial das Forças Armadas e foi convocado, foi transferido para servir lá em Tefé, no Amazonas. E aí, esse policial penal vai ter que acompanhar, ou a policial penal, ou o policial penal, ou a cônjuge, ou o cônjuge, tanto faz. Vai ter que acompanhar. Então, nesse período, ele não está exercendo o efetivo exercício. Sendo assim, em regra, não vai contar, não vai poder ser promovido. Em afastamento não considerado efetivo exercício, nos termos da legislação que acabamos de ver. Tá? 3. Em cumprimento de pena imposta em processo criminal por falta relacionada ao exercício da função ou em decorrência dela. Aqui é a mesma coisa do inciso 1. A diferença é que por decisão judicial, em um processo criminal. Veja que se ele está falando que ele está cumprindo pena, é porque já transitou em julgado, tá? Já transitou em julgado, ou houve a sentença, melhor dizendo. Em cumprimento do período de prova, no caso de transação penal, ou suspensão condicional do processo ou da pena, por fato relacionado ao exercício da função e decorrência dela. Veja, é por fato relacionado ao exercício da função, tá? Se não for, não se enquadra nessa regra. O que é período de prova, afinal de contas, tá? Então, a Lei 9.099, por exemplo, ela trouxe a possibilidade de transação penal. E essa transação penal, o sursis, ela pode ocorrer ali em várias situações. Nesse caso aqui, especificamente, está falando na transação penal, ou seja, suspensão condicional da pena. O indivíduo está cumprindo pena e ele pede a suspensão condicional, ele é oferecido a suspensão condicional. Ele fica sem cumprir pena em um determinado período, chamado período de prova, é o que se refere, sem cumprir a pena, mas cumprindo determinações estabelecidas pelo juiz, numa espécie de acordo. Se ele cumprir tudo certinho, a pena se extingue e ele não precisa mais cumprir a pena após aquele período de prova. Entendeu? Da mesma forma, suspensão condicional do processo. Eu não tenho pena ainda, o processo está rolando, mas eu posso pedir o sursis processual. E nesse período de prova em que o processo não anda, mas, porém, todavia, entretanto, ele tem que cumprir determinados requisitos estabelecidos na lei, impostas pela própria lei, ele cumpriu, ok, passou o período de prova, pronto. Então, nesse caso, extingue-se a punibilidade, encerra-se o processo, interrompe-se o processo. Enquanto eles estiverem nesses períodos de prova, ele não poderá ser promovido. Tá? Em cumprimento de condições impostas em acordo de não persecução penal, pelo fato relacionado ao exercício de função ou em decorrência dela. O artigo 14b do Código de Processo Penal traz o chamado acordo de não persecução penal, que tem a mesma natureza, tá? Que é como se fosse a transação penal, só que para crimes que são um pouquinho mais graves, eu não vou discorrer aqui porque não é necessário. Então, o que é o acordo de não persecução penal? O policial penal está sendo acusado de um crime, que se enquadra nos requisitos lá do Código de Processo Penal. O Ministério Público chama o cara e diz assim, escuta, você quer fazer um acordo de não persecução penal? Vamos lá, você vai cumprir tais e tais e tais condições que estão estabelecidas em lei, não vou falar aqui porque não precisa, assim, 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 assado. Durante determinado período. Você aceita? Ele diz, aceito. De novo, um período de prova. Tá? Leva para o juiz homologou e começa a cumprir aquele período do acordo de não persecução penal, cumprindo determinadas regras estabelecidas pelo juiz. Durante aquele período, ele não poderá ser promovido. Tá? Servidor que, nos 12 meses anteriores à abertura de processo de promoção, tiver exercido atividade fora do âmbito da Secretaria do Estado de Segurança Pública, salvo quando se tratar de mandato sindical. Então, o indivíduo foi lá e desempenhou algum tipo de atividade. Né? Por exemplo, ele estava trabalhando como assessor do deputado não sei das quantas.
a não ser atividade sindical. É óbvio que aí pode, tá? Então, ele, nesses 12 meses, ele exerceu esse tipo de atividade, não exercendo atividade de polícia penal, atividade de fim. Então, ele também não poderá ser promovido. Veja, nos últimos 6 meses antes do período de promoção, tá? Porque se foi anterior, aí ele pode, sim, estar apto para a promoção. Ok? Vamos lá. O agente penitenciário enquadrado como policial penal, aposentado, gerador de pensão. É óbvio, né? Se ele está aposentado já, gerador de pensão, ele não é promovido. Ele vai ganhar, se ele tiver a paridade, todos os aumentos que o cara da ativa vai ganhar na classe, como se ele tivesse na ativa ainda. Mas ele não vai sendo promovido sendo inativo. Isso não existe. Ok? Vamos lá então, artigo 26. Os processos de promoção da Polícia Penal serão iniciados com autorização do chefe do Poder Executivo, governador, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, já vimos isso, tá? E a legislação vigente, bem como as regras previstas nessa lei, que nós acabamos de ler, como, por exemplo, a existência de vagas. Para o primeiro processo de promoção realizado após 12 meses da entrada em vigor dessa lei, excepcionalizar-se-á a regra do inciso 2 do artigo 22 dessa lei, podendo participar os policiais penais que na data do enquadramento contavam como tempo de serviço, para efeitos legais, inferior a 1 ano da obtenção do direito à classe imediatamente superior à nova carreira. Isso por quê? Porque se for contar o prazo estabelecido lá no inciso 2, o cara não vai conseguir ser promovido, afinal de contas a polícia está sendo criada agora. É uma letra de lei também morta, porque esse período já está passando. Tá? E para a gente terminar esse bloco, para a gente poder ir para o último bloco, que vai falar de movimentação e das regras finais ali, das disposições transitórias, vamos falar aqui do parágrafo 2º. Para o segundo processo de promoção, realizado após 24 meses da entrada em vigor dessa lei, excepcionalizar-se-á o inciso 2 do artigo 22 dessa lei, podendo participar os policiais penais que na data do enquadramento contavam com tempo de serviço para efeitos legais inferior a 2 anos para obtenção do direito à classe imediatamente superior à nova carreira. Aqui mesma natureza, também acho muito difícil cair, tá? Porque são letras de lei que são regras de transição. São como letras mortas que não se aplicam praticamente mais. Tudo bem? Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco para passar. É isso aí, vem com a gente.